Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença sexta. Que bom que sim. Agora sem delongas vamos à lição desse dia. Bom estudo. Portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, o dia de festa ou lua nova, os sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16 e 17. Quando James Garfield, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos, foi diretor do Hiram College em Ohio, um pai lhe perguntou se o curso de estudos do filho não poderia ser encurtado para que o jovem pudesse concluir os estudos em menos tempo. Certamente, respondeu Garfield, mas tudo depende do que o Senhor deseja fazer do seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 100 anos. Quando quer fazer uma abóbora, precisa de apenas 2 meses. Paulo disse: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Comentando sobre a jornada espiritual de Davi, Alan Redpath expressou a mesma ideia. A conversão de uma alma é o milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Eu lhes convido a orar comigo pelo estudo de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma semana de estudo da Tua Palavra. Obrigado pelas lições que temos aprendido sobre Cristo e sobre a vida cristã. Apresentamos diante de Ti cada pessoa que acompanha este estudo e também os pedidos deixados nos comentários. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreender as Escrituras, fortaleça a nossa fé e nos ajude a crescer na maturidade espiritual. Que ao estudarmos hoje possamos entender melhor como viver realmente completos em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos e hoje vamos estudar juntos o auxiliar do professor da lição 10, Completos em Cristo. No final de Colossenses capítulo 1, Paulo diz que ele deseja muito que os cristãos cresçam espiritualmente e se tornem maduros em sua fé em Cristo. No capítulo 2, ele continua explicando melhor essa ideia. Nos versículos 1 ao 5, Paulo prepara o caminho para o que ele vai ensinar depois. Ele queria que os cristãos estivessem unidos pelo amor, que tivessem certeza no coração sobre aquilo em que acreditavam e que conhecessem bem o grande mistério de Deus, que é Cristo. Paulo também desejava que a fé deles em Jesus se tornasse cada vez mais forte. Resumindo, Paulo queria que eles crescessem em 3 coisas importantes: na fé, no conhecimento de Deus e no amor por Cristo e pelas outras pessoas. O apóstolo incentivou os cristãos a serem completos em Cristo, ou seja, a viver uma fé madura e firme. Depois, em Colossenses capítulo 2, versos 6 ao 23, Paulo explica melhor como isso pode acontecer na prática.
O estudo desta semana destaca 2 ensinamentos principais. Primeiro, ser completo em Cristo significa conhecer Jesus e continuar crescendo nesse relacionamento com Ele. Quando fazemos isso, ficamos protegidos contra pessoas que ensinam coisas erradas sobre a fé. Segundo, ser completo em Cristo também significa confiar somente em Jesus para a nossa salvação, e não em regras ou rituais religiosos. Mas é importante entender algo muito importante. Quando Jesus morreu na cruz, ele encerrou as leis cerimoniais, que eram símbolos que apontavam para o seu sacrifício. Essas cerimônias do Antigo Testamento eram como sombras que mostravam algo que aconteceria no futuro, a obra de Cristo. Porém, a lei moral não foi cancelada. Os 10 mandamentos continuam válidos para os cristãos, incluindo o sábado do 7º dia. O primeiro ponto destacado pela lição: conhecendo a Cristo e crescendo nele. Quando lemos a carta aos Colossenses, percebemos que Paulo estava muito preocupado com algo. Falsos mestres estavam entrando na igreja e ensinando coisas erradas. Por isso ele disse: quão grande tem sido a nossa luta por vocês, em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Nesse contexto, a palavra luta não significa uma briga física. Ela mostra que Paulo sentia grande preocupação e ansiedade espiritual pelos cristãos daquela igreja. Em outras partes da Bíblia, essa mesma palavra é usada para falar de um grande esforço ou batalha espiritual para anunciar o Evangelho, mesmo enfrentando dificuldades ou oposição. 1 Tessalonicenses 2, verso 2. Isso mostra que Paulo trabalhava muito e se esforçava intensamente para que a fé das pessoas crescesse e permanecesse firme. Vamos falar agora sobre o esforço espiritual de Paulo. A palavra usada por Paulo para luta também vem do mundo dos esportes, especialmente das competições atléticas. Ela transmite a ideia de um esforço enorme para vencer uma disputa. Isso mostra que Paulo não via os falsos ensinamentos como algo pequeno ou sem importância. Para ele, proteger a igreja dessas ideias erradas era algo muito sério. Provavelmente, grande parte dessa luta de Paulo acontecia em oração. Ele orava para que os cristãos tivessem o coração fortalecido e não fossem enganados. Ele queria que eles permanecessem unidos em amor e tivessem plena certeza da verdade sobre Cristo, que é o grande mistério de Deus revelado. Falemos agora sobre a importância do conhecimento. Na carta aos Colossenses, Paulo fala muitas vezes sobre conhecimento. Isso mostra como esse tema era importante. Ele queria que os cristãos conhecessem, primeiro, a graça de Deus na verdade. Isso está em Colossenses 1, verso 6. Em Colossenses 1, 9, ele queria que os cristãos conhecessem a vontade de Deus com sabedoria espiritual. Em Colossenses 1, verso 27, a glória do mistério de Deus, que é Cristo vivendo em nós. E também queria que eles conhecessem que o mistério de Deus, que é Cristo, em Colossenses 2, verso 2. Em outras palavras, Paulo ensinou que a melhor proteção contra falsos ensinamentos é conhecer bem a Deus e a Cristo. Esse conhecimento vem da palavra de Deus. Por isso ele disse que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Vamos à aplicação para a vida. Filipenses capítulo 1, verso 6 é sem dúvida uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Amamos esta promessa.
aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É essencial lembrar que a conclusão dessa obra em Cristo envolve o processo de conhecê-lo por meio de sua palavra. De fato, não há como permanecer nele se suas palavras não permanecerem em nós. É da palavra de Deus que recebemos o alimento para o crescimento espiritual, o que inclui o crescimento na fé. Como escreveu o salmista, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Salmo 9, verso 10. O conhecimento de Deus e de sua palavra nos impede de sermos enganados por falsos ensinamentos. O verdadeiro conhecimento de Deus conduz naturalmente à submissão e à fidelidade a Ele. Nesse sentido, a lei moral exerce um papel fundamental, pois nos ensina sobre o caráter de Deus e revela sua vontade. No entanto, algumas pessoas afirmam que a lei é um obstáculo ao Evangelho. Nada, porém, poderia estar mais distante da verdade. A realidade é justamente o oposto. Nas palavras de Joe M. Sprinkle, um estudioso metodista, a lei moral é um prelúdio do Evangelho, no sentido de que aponta para Cristo, que é o cumprimento da lei. Temos duas perguntas para fechar o estudo dessa semana. A primeira delas: compartilhe com a classe um texto bíblico de que você gosta muito. De que maneira esse texto tem alimentado a sua vida espiritual, fortalecido no relacionamento com Deus ou protegido você de falsos ensinamentos? Pergunta 2. Como a lei moral aponta para Jesus? De que forma Jesus é o cumprimento da lei? Por que é incorreto afirmar que a lei moral é um obstáculo ao Evangelho? Durante toda esta semana, nós caminhamos pelo coração da carta aos Colossenses. E se existe uma ideia que atravessa cada verso desse estudo, é simples, profunda e também desconfortável para muita gente. Cristo é suficiente. Epístola aos Colossenses não foi escrita para um grupo de ateus. Foi escrita para cristãos, pessoas de igreja, pessoas que já criam em Jesus. E ainda assim, Paulo percebeu algo perigoso acontecendo. A fé deles estava sendo lentamente misturada com ideias que pareciam espirituais, mas que, no fundo, diminuíam Cristo. Alguns diziam que era preciso acrescentar regras, outros diziam que era preciso buscar experiências místicas, outros ainda sugeriam que havia um conhecimento secreto para os espiritualmente avançados. Paulo responde de forma direta, quase provocativa: vocês já receberam tudo em Cristo. Não é Cristo mais tradição humana. Não é Cristo mais filosofia. Não é Cristo mais experiências espirituais misteriosas. É Cristo, ponto final. Se Cristo é quem a Bíblia diz que Ele é, Criador, Redentor, cabeça da igreja, Senhor do universo, então a pergunta inevitável é: por que tantos cristãos vivem como se ainda faltasse alguma coisa? Paulo insiste: a igreja não cresce correndo atrás da última novidade religiosa. A igreja cresce enraizada, edificada e firmada em Cristo. É uma metáfora poderosa. O cristão é como uma planta, raízes profundas na verdade, crescimento constante na fé, frutos visíveis na vida. Quando as raízes estão em Cristo, o vento das ideias passageiras pode até soprar forte, mas não arranca a fé do lugar. E aqui está a ironia que atravessa 2000 anos de história cristã. Muitos procuram profundidade espiritual em todo lugar, menos na própria palavra de Deus. Paulo aponta o antídoto contra o engano: conhecer a Cristo.
Não superficialmente, não por tradição, mas pela palavra habitando ricamente na mente e no coração. Porque quanto mais você conhece Cristo, menos espaço sobra para falsificações espirituais. Então, ao encerrarmos o estudo desta semana, fica um convite simples e ao mesmo tempo radical. Não troque Cristo por nada. Não troque Cristo por ideologias, por tradições vazias, por experiências emocionais que passam. Cristo não é apenas parte da vida cristã. Cristo é o centro, é o fundamento, é a plenitude. E quando isso fica claro, a fé deixa de ser frágil e passa a ser inquebrável. Que neste sábado que se aproxima, você se lembre de algo extraordinário. Se sua vida está enraizada em Cristo, você já possui o maior tesouro do universo. Desejo a todos um feliz sábado e que Cristo continue sendo todos os dias o centro da sua fé, da sua mente e da sua esperança. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, o dia de festa ou lua nova, os sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16 e 17. Eu, Evandro, editor desse canal, Adventista Sucatinga Beberibe 7, os convido a ir em uma igreja adventista do sétimo dia bem próxima de sua casa e recapitular a lição dessa semana juntos, no qual foi muito maravilhosa. Acesse www.encontreumaigreja.com e vamos conferir em uma igreja adventista do sétimo dia a lição da semana que finaliza hoje, sexta, 6 de março de 2026. Eu estarei na igreja aqui no Ceará, na localidade chamada Sucatinga Beberibe, uma localidade no litoral do estado do Ceará. Tá ok? Até no sábado pela manhã.